Irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom revê-los, firmes, fortes, saudáveis. Isso é para a glória do Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, né? Temos que ser gratos ao Senhor todo dia, porque nós temos visto 1000 ao nosso lado ser atingido, não é? 10.000 à nossa direita ser atingido, mas o Senhor tem nos livrado, e isso é bom. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra muito conhecida, mas muito conhecida mesmo, que está no livro de Mateus, capítulo 24. O meu apelido agora é Pastor Apocalíptico, porque a gente só prega agora a respeito da volta de Jesus. E por quê? E por quê que nós estamos somente pregando a volta do Senhor Jesus? O próprio texto aqui fala a respeito. Nós vamos ler Mateus 24, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho às nações, e então virá o fim. Nós vamos parar por aqui, né? Só para ilustração, o texto daqui em diante, Jesus cita a respeito da profecia de Daniel, e ele nos alerta, né, para que quando nós virmos acontecer o que Daniel disse que aconteceria, então, porque realmente estaria próximo à sua vinda. Eu quero frisar aqui, nesta manhã para nós, alguns detalhes nesse texto. O primeiro detalhe está justamente no versículo 3. Nós vemos aqui no versículo 3, do capítulo 24, que houve um interesse da parte dos discípulos, porque Jesus ele começou a falar sobre algumas coisas que não era para o tempo deles, de algumas coisas que aconteceriam a respeito de um tempo longínquo, e houve no coração deles o anseio de saber quando haveria de acontecer o que ele falou,
quando haveria de acontecer no final do mundo. Algo que não tem acontecido no meio dos cristãos. Os cristãos não têm se preocupado em saber se Jesus vai voltar, se não vai voltar, quando vai voltar, se está próximo, se está longe, o que precisa acontecer, o que vai deixar de acontecer. Não há interesse. Não há interesse daqueles que estão na nave, tampouco para aqueles que estão no púlpito. E creio eu, na minha visão, irmãos, essa é a minha opinião. Esta é a minha opinião. Não há interesse mais, principalmente, daqueles que estão no púlpito. Porque é o tipo de palavra que não traz público. Sim ou não? É um tipo de palavra que não enche igreja. É o tipo de palavra que talvez você não gostaria de ouvir nesta manhã. Como muitos fecham os ouvidos para esse tipo de palavra. Porque afinal de contas, pastor, não foi isso que eu vim buscar na igreja. Eu vim hoje buscar uma bênção. Eu quero uma bênção, eu vim buscar uma bênção, estou necessitado de uma bênção. Hoje eu vim buscar uma bênção, amanhã eu venho buscar outra bênção, depois de amanhã eu venho buscar uma cura, depois de amanhã eu venho, na outra semana eu venho buscar uma provisão. Eu estou sempre buscando alguma coisa. Eu sempre venho para a igreja, e esse é o mal da igreja, sempre vem com o intuito de pedir. Não, pastor, mas a palavra diz pedir, pedir, dar-se-vos-á. É errado pedir? Não, irmão, não é errado pedir. Mas espera aí, você vai passar a vida inteira só pedindo, só preocupado com a sua vida aqui na terra? A própria palavra de Deus diz que aquele que espera em Deus somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Porque essa vida aqui é finita. Pessoas estão partindo à nossa volta, pessoas que nós conhecemos, muitas vezes pessoas que nós amamos, estão partindo à nossa volta, porque a vida aqui é finita. E se nós formos pensar somente nesta vida, nós estamos perdidos, porque a promessa de Jesus para nós não é nesta vida. Vocês entendem qual é o lance? A igreja atual, a igreja moderna, ela perdeu totalmente o foco. Ela perdeu totalmente o foco. O papel principal da igreja é pregar a salvação e a volta de Cristo. É preparar a igreja para a volta de Cristo. Esse é o papel principal da igreja. E perdemos o foco. Irmãos, perdemos o foco. A palavra de Deus nos dá instruções claras. Esse texto tão curto que nós lemos, tem tantas instruções claras nesse texto. E instruções, irmãos, necessárias para um tempo que há de vir. E instruções que, por não ser passada para a igreja, tem feito com que a igreja não esteja preparada para passar pelo que há de vir. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. E aí, eu estou me colocando na berlinda também, porque se vocês disserem que não sabem disso, ou que não estão preparados para isso, é porque eu não preguei. É? Você viu como a palavra de Deus é uma faca de dois gumes? Agora, vocês estão preparados para um tempo em que a natureza vai começar a cobrar? Porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos,
que a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está gemendo e a natureza ela vai cobrar. A natureza criada de Deus, ela vai cobrar, irmãos, ela vai cobrar. E não vai demorar muito tempo. Aliás, nós já estamos começando a ver coisas estranhas acontecendo. Sim ou não? Nós temos visto tempestades de areia como nós nunca vimos na história da humanidade na Turquia. Nós temos visto enchentes em vários países, nós temos visto tornados cada vez mais fortes. A natureza está começando a gritar. E quando eu olho para esta palavra, esse pequeno trecho que nós lemos, eu vejo Jesus falando assim, ó, meu amado, minha amada, queridos, esse é só o princípio das dores. Esse é só o princípio das dores. Ah, pastor, mas vai ter um arrebatamento, né? Vai, mas a natureza vai cobrar antes do arrebatamento. Eu não fiz a pergunta, né? Esqueci de fazer a pergunta, vou fazer agora. Vocês estão preparados para ver um meteoro caindo no meio do mar? E esse meteoro matando 1/3 da vida marítima e destruindo navios e criando tsunamis em vários lugares e deixando várias cidades submersas. Vocês estão preparados para ver isso com os olhos de vocês? Vocês estão preparados para verem Saraiva cair do céu? Para ver fogo descendo do céu e queimando a 1/3 parte da vegetação da terra? Vocês estão preparados? Vocês foram preparados para isso? Nós aqui estamos num número pequeno, né? Mas eu acredito que vai para o nosso canal essa gravação. E nós somos pequenos também. O vídeo, até mesmo no nosso canal, não tem grandes repercussões, mas o pouco das pessoas que irão assistir, talvez essa mensagem faça tocar no coração de vocês que estão nos assistindo agora, a refletir. Vocês estão preparados? Sendo igreja? Nós não fomos preparados para isso. Nenhum de nós fomos preparados para isso. Para ter que passar por uma situação dessa. Está tudo muito fácil, né, irmãos, para nós. Até aqui, e eu vou dizer para vocês, é até aqui, porque a nova onda que vem chegando aí, alguns falam que é do CVD, mas vem vindo uma onda maior do que a onda do CVD. Vem vindo uma onda maior, irmãos. Nós temos visto o que está acontecendo. Nós temos visto recentemente o que aconteceu aqui num supermercado, numa rede de supermercados, e nós vimos a ação de algumas pessoas contra essa rede. Há um movimento crescente em todo o mundo. A palavra de Deus nos fala isso, que o iníquo, o anticristo, ele ainda não se revelou, porque há um que ainda resiste, e quando a gente começa a olhar para o que está acontecendo no mundo,
Em termos gerais, a gente começa a entender o que é que está resistindo. Até aquele que não liga para a política, que não entende de política. Irmãos, eu confesso que até o início do CVD eu não ligava muito para isso não, mas quando eu comecei a ver o quanto a população está sendo manipulada, eu comecei a entender algumas coisas. E eu comecei a ver como é que funciona a engrenagem. E eu comecei a entender os planos de Satanás. E eu quero dizer para vocês, a coisa é pesada, irmãos, é pesada. Tem coisas que não dá para dizer diante de uma câmera. Realmente não dá, irmãos. Jesus, ele nos disse aqui, olha, vocês, versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Não tenham medo. Sabe, quando a gente começa a falar sobre essas coisas, eu sei que o coração de vocês às vezes até se fecha um pouquinho. Porque vocês começam a ficar com medo. Né? Vocês começam a ficar angustiados com o que pode acontecer. Né? Vocês começam a pensar, principalmente os que têm filhos pequenos, né? Começam a pensar, poxa, mas meu filho, será que meu filho vai crescer? Será que meu filho vai chegar a constituir uma família? Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. A gente não pode ser hipócrita aqui e dizer assim, não, irmão, acho que seu filho talvez não chegue. Sei. O que eu posso dizer é que os sinais estão muito claros. Que os sinais estão muito claros. Que o que nós temos visto, aparentemente, é que há uma agenda a se cumprir. Há uma agenda. Apesar de não sabermos o dia e a hora, há uma agenda, e essa agenda está sendo levada muito a sério. Essa agenda está sendo levada muito a sério. Jesus disse que, no versículo 9, diz assim, ó, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Irmãos, observem o que está acontecendo no mundo. Observem. Há um grupo específico, porque há um sistema de governo que divide as pessoas por grupos. É um sistema de governo que está dominando o mundo e que divide as pessoas por grupos. Os grupos dos negros, os grupos dos brancos, os grupos disso, os grupos daquilo, as minorias, divide por grupos. E nós somos um grupo chamados de fundamentalistas. Vocês já se ouviram ser chamados desse jeito? Ah, esses crentes são todos fundamentalistas. É? Nós somos chamados disso. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos odiados por todas as nações por causa dele. Ah, mas pastor, não está aqui se referindo aos discípulos? Não? Tá. Você é discípulo de Jesus ou não? Essa palavra é para nós, irmãos. E está acontecendo no nosso tempo, na nossa vista. Aconteceu lá, aconteceu. Eu vi uma notícia esses dias de uma garota nos Estados Unidos, que ela foi proibida de entrar na escola. Ela só poderia entrar se ela tirasse a máscara que ela estava usando. Mas para entrar na escola tinha que entrar de máscara. Certo?
Então ela não poderia tirar a máscara. Mas ela só poderia entrar na escola se ela tirasse a máscara. E sabe por quê? Que obrigaram a menina a tirar a máscara? Porque nela estava escrito: Jesus te ama. E a direção da escola disse que outras pessoas de outras religiões poderiam se sentir ofendidas com a máscara que a menina estava utilizando. Então ela não poderia entrar na escola por conta da máscara que estava utilizando. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Isso é sério porque tinha a menina, mostraram a foto da menina com a frase escrito Jesus love you, e ao lado dela tinha um garoto com um punhozinho assim na máscara. A máscara preta com um punhozinho assim na máscara. Vocês sabem o significado desse punhozinho assim? Cerrado. Havia... Hã? Posso falar? Tem uma câmera aqui me filmando. Mas o menininho pôde entrar com a máscara dele com um punhozinho cerrado assim. A menina não pôde entrar. É sério o que nós estamos vivendo, o que nós iremos viver daqui para diante. É sério, essa palavra ela vai se cumprir. Nós seremos odiados por falar do amor de Cristo. Nós seremos odiados, irmãos. Nós seremos perseguidos. E você tem que estar preparado para isso. Sabe, em outro trecho da palavra, o Senhor Jesus disse que nós seríamos levados diante de autoridades. E que não era para nós nos preocuparmos, mas era para nós tão somente abrirmos a nossa boca, que Ele colocará as palavras em nossa boca. Agora eu quero dizer algo para você, irmãos. Para chegar nesse ponto, onde você vai abrir a sua boca, e Deus vai colocar as palavras para você falar diante da autoridade, você vai precisar estar preparado. Você vai precisar estar alicerçado na palavra. Você vai precisar estar alicerçado a sua fé em Jesus. Nós nunca levamos a sério o que Jesus disse, que nos últimos dias o justo viverá da fé. Nós nunca levamos isso tão a sério, irmão. Agora é o momento de levar a sério. Ele disse, o justo viverá da fé. Fé é o firme, vamos lá, é o fundamento. A gente não vê, mas a gente espera. A nossa esperança está em Cristo. E temos que nos alicerçar na fé. Sabe por quê, irmãos? Porque o que os nossos olhos vão ver é muito diferente daquilo que é a nossa esperança. A nossa esperança é viver num tempo de paz com Cristo. Mas o que nós vamos ver é um tempo de perseguição, de luta e de aflição. Pastor, o senhor está botando medo de nós. Não, não quero pôr medo em você. Eu quero te preparar. Porque Jesus disse, olha, aquele que perseverar, versículo 13, e eu estou encerrando. Aquele que perseverar até o fim, significa que não adianta desistir no meio do caminho. Que aquele que parar no meio do caminho, o rolo compressor vai passar por cima. Aquele que perseverar até o
fim será salvo.